Depois de assistir o vídeo do Você Sabia? Verdadeiras histórias sobrenaturais, eu me senti meio na obrigação de trazer outro ponto de vista, principalmente na história da Anneliese Michel. Então vai ficar parecido com o trabalho que eu fiz no episódio 39, tá aparecendo aqui na tela para quem quiser ver antes. E basicamente era isso, espero que vocês gostem e edição roda a abertura. Anneliese Michel, nascida em Leibelfing, Alemanha, em 21 de setembro de 1952, foi criada com suas 3 irmãs no município de Klingenberg pelos seus pais, Anna e Joseph Michel, católicos fervorosos. Martha Michel, a meia-irmã por parte de mãe, mais velha de Anneliese, faleceu em 1956, aos 8 anos de idade, evento que já pode ter criado um trauma psicológico profundo na garotinha, pois Anna colocou sobre ela a responsabilidade de fazer penitências para expiação do pecado de ter uma filha fora do casamento. Quando eu falei que eram católicos fervorosos, eu não exagerei, o casal era hardcore mesmo, tanto que o pai da Anneliese tinha estudado para virar padre e 3 tias dela já eram freiras. Com 16 para 17 anos, Anneliese começou a ter fortes episódios de convulsões, diagnosticadas como epilepsia do tipo grande mal, porém o quadro se agravou quando alucinações começaram a surgir enquanto ela rezava, o que fez com que os neurologistas mudassem o diagnóstico para a manifestação inicial de esquizofrenia. Fazendo um breve parêntese, a epilepsia é uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro devido a uma atividade neuronal síncrona ou excessiva, e os sintomas incluem fenômenos anormais súbitos e transitórios. Durante os anos seguintes, ela foi internada algumas vezes e foram prescritos medicamentos antipsicóticos e antiepiléticos que ela tomava irregularmente. Em 1973, ela desenvolveu depressão profunda e considerou até mesmo suicídio, pois as vozes em sua cabeça diziam que ela estava condenada, fazendo-a por 2 vezes pedir ao padre local que a exorcizasse, mas sendo negada em ambas ocasiões. Parando novamente, a esquizofrenia é uma doença mental crônica que se manifesta na adolescência ou início da fase adulta, e seus principais sintomas afetam o funcionamento psíquico, causando principalmente delírios, alucinações, diminuição de motivação e alterações de pensamento e afetividade. O que não se sabia em 68 é que existe uma conexão entre epilepsia e esquizofrenia que pode ser resultado de causas ambientais, genéticas e ou neurológicas. Anneliese começou a fazer algo em torno de 600 genuflexões todos os dias, até que os ligamentos de seus joelhos fossem rompidos. Em alguns momentos, agia como um cachorro, entrando debaixo de mesas e latindo, e também foram reportados episódios onde ela ingeriu aranhas, lambeu sua própria urina do chão e podia ser ouvida gritando por horas a fio. Também é falado que ela evitava contato e tinha até certo medo de símbolos sagrados, isso por causa da crença enraizada misturada com a esquizofrenia, já que ela acreditava realmente que tinha sido manchada pelo pecado. Em 1975, o bispo de Würzburg concedeu o exorcismo à família Michel após o 3º pedido da mesma. Durante quase 10 meses, com sessões semanais que podiam durar até 4 horas, o padre Arnold Renz e o pastor Ernst Alt seguiram o ritual romano de 1614 durante o processo e gravaram em fita quase 42 horas de material. Me desculpe, mas essa parte eu vou ter que ler, eu me recuso a decorar isso aqui porque é muita imbecilidade por uma situação só. Durante as sessões de exorcismo, foram identificados os espíritos que estariam possuindo Anneliese, entre eles Lúcifer, Caim, Judas, o imperador de Roma, Nero, Adolf Hitler e outros. Isso na verdade pode indicar que ela tinha um distúrbio de personalidades múltiplas, o que dificultaria ainda mais o tratamento no caso dela, e ela precisava de um tratamento, de um acompanhamento médico e não de exorcistas, cara. Tipo, como que alguém pode levar uma coisa dessas a sério, uma história de exorcismo dessas a sério, velho? É muita imbecilidade. Tá louco. As sessões eram brutais de tal forma que Anneliese precisava até mesmo ser acorrentada a uma cadeira para que permanecesse imóvel durante o processo. Ritual de 1614, se acorrentada a uma cadeira de 1 a 4 horas semanais durante 10 meses, sério cara, isso é uma puta de uma tortura absurda, tipo, e ainda permitiram que ela não se alimentasse direito e não fosse atrás de médicos. É muito absurdo isso, velho, é desumano pra falar o mínimo. Disse que no fim de sua vida, ela foi vista comendo moscas e bebendo sua urina. Isso porque pouco antes de sua morte, Anneliese se recusou a comer completamente, pois acreditava que assim, o controle maligno sobre ela seria menor.
A combinação do exorcismo, tortura e inanição fizeram-na ficar com aparência que choca qualquer um que vê a infame foto amplamente utilizada em artigos e vídeos tratando do assunto. Anneliese morreu em 1º de julho de 1976 por extrema má nutrição e desidratação, pesando pouco mais de 31 quilos. Os sacerdotes que executaram os exorcismos, juntamente com os pais de Anneliese, foram condenados a 6 meses de prisão por homicídio por negligência, pois permitiram que ela morresse por inanição. No fim das contas, a gente só tem uma jovem doente que foi negligenciada por crenças religiosas, sem absolutamente nada de sobrenatural por detrás do caso. Mas impensável, qual o problema de canais como Você Sabia, Assombrado, Ambuplay e outros tratarem desses assuntos como sobrenaturais? O problema é a desinformação gerada, que rapidamente é absorvida pelo nosso viés de confirmação para, então, se tornar uma verdade absoluta, ao invés de criar um diálogo de modo a entender o que realmente aconteceu em cada caso individual. Expondo de maneira mais simples e apresentando milhares de exemplos, temos o ótimo site What's the Harm, que está sempre atualizando a lista de pessoas mortas, feridas e o valor monetário em danos devido a crenças ligadas à religião, pseudociência, medicina alternativa, desinformação, medos infundados e outros assuntos desse tipo. Como o site é atualizado por voluntários, é só para dar uma perspectiva, já que com certeza o número de pessoas afetadas é muito maior do que essas 700 mil. Rapidamente, vamos ver 3 casos sobre exorcismo. Para quem quiser detalhes, olhe os links na descrição. Kushar Bashir, em junho de 1991, com então 20 anos, estava melancólica após ser reprovada em seu exame de motorista. Mohammed, seu pai, contratou 2 sacerdotes para exorcizá-la e esses a espancaram até a morte. 13 anos mais tarde, em 28 de abril de 2005, Mohammed morreu após atear fogo em si mesmo durante um episódio de depressão. Kira Canhoto, em 15 de janeiro de 1995, foi exorcizada por seus pais e avós acharem que ela estava sendo possuída por um demônio. A menina com 2 anos de idade faleceu após ser forçada a ingerir uma enorme quantidade de água. Amora Ben Carson, em 2 de dezembro de 2008, foi espancada e mordida até a morte por seus pais, pois pensavam que a menina de 13 meses estava possuída. A história muda completamente quando a gente começa a ver essas pessoas como vítimas de torturas motivadas pelo medo e ignorância, e a única coisa que pode fazer essas fatalidades pararem é informação. Fechando essa história, é importante lembrar do caso que deu origem ao livro e posteriormente filme O Exorcista. Em 1949, um garoto de pseudônimo Robbie Mannheim foi exorcizado por 3 sacerdotes, sobrevivendo e sendo capaz de ter uma vida normal. Isso porque o que realmente ocorreu foi bem mais sutil do que aquilo reportado ao grande público através do livro e filme. Um dos sacerdotes, o reverendo Walter Halloran, deu uma entrevista à Strange Magazine em 1999, revelando que nenhuma das situações bizarras apresentadas no filme chegaram perto de ocorrer durante o exorcismo de Robbie. Sim, o caso da Anneliese foi documentado, mas obviamente por causa da mídia foi exagerado. Uma história sobre possessão vende muito mais jornais e chama muito mais atenção do que uma falando sobre a morte de uma menina causada pela negligência e fanatismo religioso dos pais dela. Swarlata Mishra, aos 3 anos de idade, estava viajando com seu pai quando apontou para a cidade de Katni e pediu ao motorista que para lá fosse, pois encontraria o que chamou de minha casa. Swarlata começou a descrever uma série de detalhes sobre sua suposta vida em Katni, falando que seu nome havia sido Bia Patak e que era mãe de 2 filhos, dando até mesmo detalhes de sua casa, localizando-a no distrito de Zurkutia. Em 1959, Sri Banerjee, um pesquisador de fenômenos paranormais, visitou Katni, pegando as anotações do pai de Swarlata, usou-as como guia para entrevistar a família Patak. Tudo que a menina havia falado sobre Bia, morta em 1939, batia. E é basicamente desse jeito que Ian Stevenson descreve o episódio em seu livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Porém, o que eu não entendo particularmente é a obsessão que se tem sobre esse assunto. Tentei pesquisar esse caso específico, mas apenas acabei encontrando ele como um tipo de prova de que existe vida após a morte e todo esse blá blá blá, que só dá certezas para quem já acredita e não abre diálogo, então eu nem vou me aprofundar. Se for comprovado mesmo por A mais B que reencarnação é uma parada real, qual que vai ser a diferença? Do mesmo jeito a vida de cada um vai continuar sendo única. Depois o depois, agora o agora.
Aqui eu vou ler um pedaço do artigo que o Mega Curioso fez sobre itens supostamente amaldiçoados, porque é folclore tosco. Thomas Busby foi condenado ao enforcamento em 1702 por ter assassinado seu padrasto, Daniel Alty, com um martelo em Thirsk, na Inglaterra. Prestes a ter sua sentença executada, o criminoso fez um pedido: realizar sua última refeição no seu pub predileto. Ao terminar de comer, ele teria rogado uma praga, dizendo: "Morte repentina, quem ousar sentar na minha cadeira." O fato se tornou uma lenda rapidamente. Aqui vamos colocar uma ênfase gigante em lenda, só para fazer um parênteses. E os clientes acabavam usando a suposta maldição em brincadeiras, nas quais se desafiavam a sentar no assento de Busby. Bem, a cadeira de carvalho permaneceu no bar durante séculos, e a lista de óbitos é bastante extensa, segundo os relatos da população local. Novamente, aqui eu vou fazer um parênteses, botem ênfase nesse segundo os relatos da população local. Beleza, eu posso até adicionar que basicamente todo mundo que sentou na cadeira já morreu, visto que a parada começou em 1702 e só agora em 1900 e Guaraná com rolha que ela foi colocada no museu e pendurada numa parede para ninguém sentar. Enfim, como eu falei, é uma história para boi dormir. Obviamente eu não vou negar que é uma cadeira de qualidade. A minha de escritório tem que trocar o quê? Uma vez a cada 3, 4 anos mais ou menos, que as rodas começam a cair e as molas ficam uma merda. Então realmente o marceneiro tá de parabéns. Falam que o lugar é assombrado por causa de uns homicídios bizarros que ocorreram, mas por coincidência, né, funciona até hoje tirando dinheiro de otário. O Tivô Stern estaria mais do que orgulhoso. É só lembrar que quanto mais velho o lugar, maior a chance de acontecer alguma merda gigante nele. Fora que todo o continente americano é meio que, né, fundado em cima de cemitérios indígenas, porque a gente matou todo mundo que estava aqui, praticamente. Então... até eu tô assombrado. Esse foi rápido porque é tosco demais pra me importar. Me desculpe. Eu tentei levar a sério, mas não dá. Basicamente era isso. Sensacionalismo vende e o público não aprende. Posso até fazer uma camisa estampada com isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer contra-argumento, coloquem nos comentários que eu vou tentar responder, ou em forma de texto, ou faço outro vídeo curtinho. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo.